Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar. Você já vai se acomodando aí para a gente poder conversar. Hoje vai ser uma noite muito especial. Eu estarei com o Rafa Maia, né? É um amigo, uma figura, né? Ele tá bombando aí nas redes sociais e a gente vai fazer uma Dona Ana Responde com ele, né? Então, olha, hoje vocês aguardem que hoje vai ter perguntas maravilhosas para serem respondidas, né? E daqui a pouquinho o Rafa já vai entrar. Bom, antes deixa eu primeiro falar, né, da minha vida com o Rafa. A gente se encontrou, né, num momento muito legal e o Rafa não tinha estourado como ele está estourado agora, né? E eu tô muito feliz por ele porque é uma pessoa maravilhosa. Fiquem aí porque hoje a gente vai responder as perguntas das seguidoras do Rafa, né? Acho que ele já chegou aqui, deixa eu ver, ainda não. E assim que ele chegar, a gente já vai pedir para ele entrar. Rafa, você tá aí? Olá, olá. Então, assim, inclusive, gente, já preparem a sua pergunta para que eu possa responder junto com o Rafa, né? Pra gente. E aproveita que tem pouca gente. Daqui a pouco começa a encher demais e daí você não consegue mandar a sua pergunta, tá bom? Cadê o Rafa? Eu não tô vendo ele. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Cadê? Yara, você consegue ver se o Rafa tá aqui pra mim, por favor? Enquanto o Rafa não chega, não sei se ele chegou aqui ou se tá no online. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu WhatsApp. Oi, Rafa! Você tá aí? Rafa, solicita a tua entrada pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Você não tá aí? Então, calma aí. Deixa eu achar aqui. Achei você. Vamos ver se vai entrar. Calma aí, que eu acho que tá solicitando. Ei! Oi, meu amor! Tudo bom, Tô Rafa? aqui! Eu falei, gente, cadê ele? Já me deu um toco no nosso Capa! primeiro date. Como assim? Genro dos sonhos não dá toque em ninguém. Gente, eu amei isso. Você realmente está sendo o genro dos sonhos, meu Deus, Rafa. Com Tá acolhendo a certeza. mulherada. A missão aqui é ajudar as vidas, né? Uhum. Eu estou muito feliz por você, Rafa. Que legal. E fiquei muito feliz. Gente, essa iniciativa, inclusive, foi do Rafa, né? De Sim. me procurar para poder responder as dúvidas das suas seguidoras, né? Mas antes de qualquer coisa, Rafa, os meus seguidores não te conhecem. Você Sim. pode se apresentar rapidinho pra gente? Então, muito prazer aos seguidores da Dona Ana. Eu sou o Rafa Maia, aqui de Curitiba. E eu conheci a Ana há o quê? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho, na piscina do prédio dela. A gente tem um amigo em comum que mora no mesmo condomínio. E aí, o Sérgio, que é nosso amigo, me apresentou ela e eu acabei conhecendo o trabalho dela lá na outra plataforma. Aí depois conheci aqui também. E ela é uma das pessoas que me incentivou lá no comecinho, porque eu tinha acabado de perder um Insta. Eu tinha 30 mil seguidores. E aí eu tava desanimadão, pensando, pô, e agora vou crescer tudo de novo, não sei o quê. Ele falou, não, vai, tenta achar algo que você se identifique, alguma coisa. E foi me dando dicas, e eu fui fazendo e fazendo, e uma hora deu certo, né? Nos últimos 3 meses aí eu ganhei quase 80 mil seguidores com esses vídeos, né? Tipo, comecei com umas cantadinhas, com umas brincadeiras, mas acabou que eu e as minhas, que eu falo que são minhas vidas, que são realmente as vidinhas, a gente acabou criando uma conexão muito legal, né? E a gente se ajuda mesmo. Elas mandam umas perguntas, mandam história da vida delas, e acabou que chega um ponto que eu não consigo responder de maneira que realmente vai ajudar elas, de verdade. Eu levo um pouco meio que pro, pro lado cômico, né? Mas eu gostaria de ajudar de uma forma mais legal, assim. E aí eu pensei, por que não chamar
a especialista, né? Para ajudar e a gente se unir forças aí e conseguir fazer uma coisa bacana para elas, né? Foi isso. Ótimo. Eu amei a sua iniciativa, Rafa. Rafa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está no Wi-Fi ou no 4G? Porque a tua conexão, para mim, ela tá Eu, ruim. eu tô no Wi-Fi para você também. Eu vou Será que sou eu ou se é ele? Calma. ver se melhorou. Aí, acho que melhorou. Ah, eu Voltou. vou deixar no 5G então. Fica melhor. Beleza. É 5G, gente, olha só. Ah, Rafa, e daí? Bora! Vamos e- aquecer já os motores? Vamos ver o que essa mulherada perguntou para você. Vamos ver como é que eu posso ajudar. vamos. Vamos fazer um esquenta, assim, ó. O que Tá. que o genro dos sonhos diria, responderia, e o que a especialista responderia? Pode ser? Vamos. Eu acho Gostou? que vai ser legal. Então, Eu acho que bora. vai ser legal. Então, eu separei aqui um monte. Eu recebi muita pergunta. Mas como tem muita pergunta repetida também, então eu Tá. separei algumas aqui que com certeza vai ajudar todo mundo. Eu acho que, eu não sei, como eu sou novo no ramo, vou te perguntar antes. Eu acho que não é legal. Acho que deixar meio no off, né, o nome da pessoa. Isso, Dependendo das isso. histórias, né? É melhor. Aham, Melhor, aham, né? melhor. Tá. Então vamos lá. Então teve uma vidinha aqui que me mandou uma mensagem assim, ó. Ela tá casada há 2 anos e faz 1 ano que ela mora junto com ele. E ele não dá mais atenção para ela, ele só pensa em trabalhar, não chama ela para fazer nada. Resumindo, ela tá se sentindo muito sozinha na relação, ela sente que ela tá lutando pelos dois e ela não sabe que decisão tomar. Ela já perguntou se ele quer terminar, ele fala que não. E ela falou que é o tipo de pessoa que guarda tudo para ela não consegue desabafar com alguém. E ela conseguiu, assim, se sentiu à vontade de contar para mim no direct aqui, até que ela mandou um textão no direct, não deu para colocar na caixinha. E ela tá se sentindo sozinha demais. Então é isso. E o que você acha aí, dona Ana? Conta para nós aqui. Quando no relacionamento, né, Rafa, quando o homem tem rotas de fuga, você concorda comigo? Ah, sim, E concordo. muitas vezes, né, ir para o trabalho, ele focar muito, é porque ele não está querendo olhar para essa relação. Só que muitas vezes ele está fazendo isso não necessariamente por causa dela, mas porque está com problema. Você não concorda? Claro, claro. Se ela guardar tudo só para ela e ela não dizer o que ela sente, o que vai acontecer? Pode ser que ele nem sabe o que está acontecendo, ela não vai falar, o casamento não vai se encontrar e muitos casamentos acabam justamente por conta disso. Porque as pessoas não falam sobre os seus sentimentos e enquanto isso a outra vai vivendo a vida, né? Uhum. Olha só, E, né? Mas você viu que ela até falou ali, ele já perguntou para ele se ele queria terminar. Mas você acha que ele não tá, sei lá, meio que se escondendo ali, que não quer conversar sobre isso? Tipo, porque ela mesma falou que tentou falar com ele ali, né? Tipo, ó, já tentei terminar, ele não mas, quer, mas também não fala nada. mas, Rafa, é fácil terminar para o homem? Inclusive, essa é uma pergunta de milhões. Os homens conseguem terminar? Não, nunca. O homem prefere 1000 vezes que a mulher termine. Ah Ele vai lá, fazendo cagada até ela terminar. ah lá. Olha, É gente, olha aí, o Rafa verdade. enfrentando ouro. Ah, né? Mas isso aí é verdade. O cara vai pisando na bola, até a mulher se encher o saco e terminar com o cara. Porque o homem tem. Eu acho que a gente. Não é nem questão de não querer terminar, o cara tem dó, eu acho. Tipo, Isso, isso, sabe? Acho isso, que é isso. isso. Exatamente isso. Olha como é gostoso fazer uma live com um homem, inclusive, que joga a sua sem papas na língua. É exatamente isso. Eu sinto também, pelo que eu vejo aqui, eles têm dó. Só que o que acontece? Já pensou eu viver com uma pessoa que tem dó de mim, Rafa? Você gostaria de viver Nossa, assim? horrível. Deus o livre. Nunca, Então, nunca. É. exatamente. Né, se ela tivesse comigo no setting terapêutico, eu trabalharia o amor próprio nela, né? E poder de decisão. E se ela sente que no fim, né, já acabou e não está muito desgastado, ela, se o outro não consegue tomar decisão, ela precisa tomar. Era o que eu Sim. diria.
né? Um dos dois tem que tomar essa iniciativa, né? Não tem que fazer. Isso, exatamente. Olha, o genro dos sonhos abrindo o jogo e dizendo que o Almarada sim tem dificuldade para terminar porque tem dó. Vocês viram só? Com certeza. Eu já passei por isso quando eu era mais jovem, né? Eu agora sou quase um tiozão, né, também. Né? Ah, para com isso. E a gente... Olha, você me respeita. Eu não acho tiozona, eu sou mais velha que você. Deve ser um ano mais velho que eu, se for. Não, só tem. Mas vamos deixar pra lá, que papo bravo isso aí. Pra que fica falando? Credo, é Não é o verdade. foco. Isso aí, Rafa, isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. Deixa a idade para lá. Vamos. Ó, falando em idade aqui, tem uma que eu achei legal. Que ela falou assim pra mim. Eu tenho 48 anos. É errado querer só ficar? Eu só quero contatinhos. É isso que ela falou. Olha, imagina, claro que não. Quem é que escreveu na apostila da vida, né, Rafa? Que Eu é também errado, né? Ainda claro. mais 48 anos, é a idade da loba, onde a mulher sexualmente ela está muito mais segura, ela se conheceu, né? É uma idade, inclusive, que os homens mais jovens gostam muito. Por quê? Porque muitas mulheres nessa idade aprenderam a não ficar cobrando tanto isso, porque elas nem querem cobrar, porque elas só querem diversão também. Então, se ela vive bem com isso, com essa escolha, por que estaria errado, não é verdade? Você concorda? Sim, eu O que você acha? concordo plenamente. Eu acho que, eu acho que as mulheres que estão aí mais nessa idade, que estão mais maduras, como você falou, às vezes têm medo de julgamentos, né? Quem sabe até da família julgar. Mas eu acho que tem que ligar o foda-se mesmo. Nessa idade, já criou os filhos, né? Se tem filho ali, já deve estar criado. Já não tem muito que ficar cuidando da vida, se preocupando com ninguém. Tem que curtir a vida mesmo. E se estiver fazendo bem, né? Por que não? Né? Exatamente. Eu acho que tem que... Também acho, concordo. Se você encontrasse uma mulher assim, de 48 anos, bem resolvida, te querendo, Rafa, o genro dos sonhos. Olha, vou te falar, eu recebo muito essa pergunta. Você ficaria com mulher mais velha que você? Lógico. Por que não? Se rolar ali uma conexão, se tiver o interesse, por que não? Né? Uhum. Eu acho que dá até... E assim como eu já fiquei e fico com mulheres bem mais novas que eu. Bem mais novas, inclusive. Porque o que manda é a cabeça da pessoa, é o momento, enfim, né? Eu acho que idade não é barreira para nada. Conexão, né? A química, né? Não é nem sua cabeça, nem seu corpo, inclusive, tem todo um jogo por trás, né? Com certeza, com certeza. Vai amadurando e vai dando mais valor ainda para essas coisas, né? Vai amadurecendo, né? Isso, exatamente. Também acho. Ó, tem outra aqui, bem legal, que ela falou assim, ó. 18 anos com o pai das minhas filhas. Ela arrumou 2 amantes e foi embora. E ela tem, por coincidência, 48 anos também e tá separada há 2 anos e meio. O que eu faço para recomeçar? Tô perdida. Calma aí. Ela se separou da... Isso. Ela tava 18 anos casada. Uhum. E o cara arrumou 2 amantes e foi embora. Uma não estava bom, ele precisou de 2. E aí ela está separada há 2 anos e meio. A pergunta é ela, como que eu faço para recomeçar? Tô meio perdida, enfim. Qual que seria como arrumar coragem para recomeçar? Foi a palavra que ela usou. É que difícil. Rafa, você já passou por uma separação muito dolorida? Já. Agora, imagine essa separação, você tendo sido rejeitado, sido trocado por 2 pessoas e ainda por cima está com os filhos. Então, primeira coisa, é difícil, né? Eu diria para ela o seguinte, é muito difícil, é horrível o que ela está vivendo, né? É uma dor muito profunda, mas ela não pode entender, ela precisa entender algo. Quando a gente trai, né? Quando a gente é traído, a traição tem mais a ver com o outro, né? Do que com nós, certo? Sim. Né? A quem traiu é que não conseguiu lidar com seus próprios desejos. Não necessariamente, você é frígida. Primeira coisa, a gente precisa resolver isso. E a segunda coisa é entender o seguinte, morreu. Aquela pessoa morreu. Eu estou vivendo
vivendo com luto agora. Eu não sou mais casada, eu não sou aquela mulher desejada por aquela pessoa. E agora eu vou precisar, né, entrar numa nova vida. E essa nova vida vai precisar que eu me arrume, né? Que eu vá para alguns lugares, né? Que eu comece a olhar para mim, que eu vá para uma academia, para que eu comece a ter outras relações. Sim, isso é o que eu sempre falo, porque eu recebo muito esse tipo de história de pergunta quando eu abro a caixinha. E eu sempre falo, eu acho que a primeira coisa é você focar em você, eu falo brincando, mas é como eu falei, ficar gostosa pra caramba, ganhar tua grana, ser independente, ser feliz por você mesma primeiro, para depois você querer pensar em relacionamento, em achar alguém, enfim, mais ou menos isso que você falou, né? Tipo, Maravilhoso. A Rafa resumiu tudo, viu? do meu jeitão. Do jeitão do Gerro dos Sonhos, eu disse exatamente isso. Tem que cuidar para você. Agora é o momento, inclusive, de cuidar, de cuidar. Só que nesse momento, Rafa, muitas mulheres falam assim: mas os filhos ficaram comigo. O homem tem tempo, é muito fácil ser pai. Realmente, algumas coisas dificultam nesse sentido, mas não tem jeito. Mesmo assim, vai lá, faz uma make, o tempinho que der e a vida é assim, não tem o que fazer, né? O filho vai ter que ficar com alguém. Claro que mesmo que dividindo a carga, sempre, infelizmente, vai sobrar para um lado um pouco mais. E é para o lado dos filhos que moram, né? Tipo, mora com a mãe ou mora com o pai. Não tem o que fazer. Claro que por mais que o pai seja presente, por mais que o pai queira ajudar, sempre uma carguinha a mais vai ficar. Não tem o que fazer, né? não é duro, é difícil, mas assim, a gente olha para isso e como é que a gente pode viver da melhor forma com isso? Dar o nosso melhor, né? E dar o nosso melhor, Rafa, eu sempre penso que é o seguinte, dar além daquilo que a gente consegue fazer. É aquele a mais, né? Sim, sim. Perfeito. Tá, vamos lá. Eu tenho umas legais aqui. Deixa eu ver essa aqui. Ó, tem uma aqui que ela... Ah, não, essa aqui já foi, que foi a história do direct lá. Tem umas que elas me mandam umas fotos de bloco de notas, porque não cabe, elas querem contar a história. Gente, a mulherada dá um jeito, eu acho elas maravilhosas. Não, sensacional. E tem cada história, cara, tem história que não dá pra contar, que é pesada. Isso aí eu tenho que falar, ó, as que eu não falo e aqui que é pesada, você já procura a dona Ana aqui direto, já marca um horário com ela, porque o trem tá feio. Você precisa de ajuda profissional, que eu não vou conseguir. Ô, Rafa, posso te fazer uma perguntinha enquanto você encontra? Por exemplo, Claro. você é um cara bonito, você é um cara que fala bem, você é simpático e você, de alguma forma, você fala para as mulheres, vem aqui, né? Enfim, você tá fazendo tudo isso. Você percebeu que, né, existem algumas mulheres que passam a precisar dessa tua atenção? Percebeu? Que elas estão ali todos os dias. Oi, fala comigo, vida, vida, vida. Você percebeu isso? Muito, 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 muito. Muito. E eu até eu estava falando ontem com o meu empresário sobre isso. Querendo ou não, eu criei uma responsabilidade para mim. E eu comecei a assumir isso. E eu acho que você é responsável também pelo aquilo que você cativa, né? E o que eu coloco ali é o que eu sempre fui. É o meu jeito de conversar. Minha vida inteira, eu tive muito mais amiga mulher do que amigo homem, porque eu consigo me conectar, me expressar bem com as mulheres. Eu tenho essa facilidade. Acho que até porque eu fui criado só pela minha mãe, e minha mãe é uma pessoa incrível também, então eu acho que isso também ajudou. E eu criei essa conexão com elas realmente, de elas têm a necessidade de receber um bom dia, elas têm a necessidade de ver um vídeo meu ali, e eu recebo muita mensagem assim, nossa, você não tem noção como você alegrou meu dia hoje, eu tava precisando dar uma risada, de escutar uma coisa que você falou. Eu recebo muita mensagem disso, até elas me xingam, porque eu não consigo responder todo mundo. É inviável. Eu mando sempre, eu mostro o print para elas, porque é muito difícil responder todo mundo. Eu tento, mas não dá, é inviável. E elas têm mesmo esse carinho comigo mútuo, sabe? Mútuo, de gostar do que eu falo. Quando eu posto as caixinhas de perguntas assim, olha, meu Deus,
Nossa, é muita história, muita pergunta. E eu tento filtrar e tentar responder, que tem muita repetida também. Assim como tem as que só querem sacanagem também. Pronto, falei, é verdade. Né? Mas a maioria. Ou seja, recebe muito nudes. A mulherada tá tentada, viu? Mas você sabe por quê? Sabe por que que eu falei isso, Rafa? Porque as mulheres estão muito carentes, sabe? Eu também recebo demais elas dizendo assim, Dona Ana, onde estão os homens? Né? Onde estão os homens, homens, né? Homem que tenha pegada, mas que também seja sensível, né? Óbvio que tem uma mulherada ficando muito exigente aí, né? Mas Sim, às vezes sim. o nível de carência é tão grande que elas se alimentam com os posts, né? Elas estão tão carentes, estão tão sem atenção em casa que os posts, né? O Rafa, quando aparece lá na timeline dela, só que né, já é o suficiente. Só que isso é um perigo, porque isso faz com que elas fiquem cada vez mais inseguras, né? E projetem, né, a solução fora e não cuidam de si dentro. Sabe? Não Uhum. olham para si dentro. Depois ficam presas fáceis, né? Na mão de predadores sexuais, enfim, narcisistas, né? É por isso que eu perguntei. E Ah, daí elas devem estar se identificando aqui, porque o que mais tem nesse sentido é daí mulher dependente emocional. sim, é verdade. E eu sempre procuro falar também uma coisa. Tem muitas, claro que não é todas, mas elas ficam, parece que endeusando. E eu não sou perfeito, longe, pelo contrário, né? Eu não sou eu nem quero ser príncipe encantado, nada disso. Eu só procuro ajudar e retribuir o carinho que elas me dão. Mas não sou, né, perfeito, e nem você, eu acho. Está aqui sempre aprendendo e evoluindo. Mas uma coisa que eu sempre falo para elas, que não tem que procurar o cara perfeito. Pelo menos o caráter tem que ser bom. O resto, eu acho que adapta, ninguém é perfeito, as coisas vão. Mas o caráter é uma coisa que tem que ser analisada antes, porque depois não tem como. Eu acho que o caráter o cara não consegue mudar. O caráter já tem, ou não tem, né? Eu sempre falo isso para elas. Até é uma coisa legal você comentar sobre isso, porque é uma coisa que elas estão falando, mas como é que eu vou saber se o cara tem caráter? Como é que eu, né? Tipo, é difícil essa parte também, né? Como é que a gente faz para saber se um homem tem um pacote de caráter, de valores, de virtudes, né? Isso. A gente consegue ver isso desde o início, mas a gente não pode ficar cego emocional. Sabe o que cega a gente, Rafa? Ah, Carência cega a gente. Às ah, vezes a gente está tão carente que daí o que acontece? Vem aquela pessoa e elogia a gente e a gente se sente o máximo, aí a gente não consegue, né, olhar por entre linhas. No aham. começo, sabe, apaixonado daí já vem com a mentirinha, sabe? Vem, começa a curtir um monte de coisa que você fala, mas nossa, não tá conversando comigo e tá dando moral para um monte de coisa. E daí vem amigo, ó, isso acontece demais, elas vão se identificar. Vem amiga dizer assim, ó, fica de olho, hein? Sei não, hein? Você não acha que tem a fala muito mole? Você não acha que te dá uns vazare no final de semana? Não, imagina, é o jeito dele, né? Quem tem pacote de virtude é íntegro. Integridade não faz curva. Eu falo Não, exatamente. integridade não faz curva. Então, pequenas mentirinhas fez curva. Ah, ficou omitindo as coisas quando foi questionado, é curva. Então, diante disso, esses são os pequenos sinais que a gente ignora muitas vezes na carência e na paixão. Hum, olha aí, ó. Viu, mulherada? Se Olha lá, elas esperte. estão dizendo assim, é verdade, né? Tô de olho em vocês, as vidas do Rafa, né? Tô de olho aí porque vocês ficam carentes, pois vocês não olham o pacote de caráter de tudo. Ó, caráter é não mentir, é gostar, respeitar, né? Que você trabalha, que você tem a sua vida, que você tem as suas decisões, as suas escolhas, né? Tudo isso é o pacote de caráter, né? De virtudes. É. O Rafa caiu para mim. Você voltou, Rafa. Voltei? Mas
eu escutei tudo que você falou. Acho que deu uma travadinha aqui, né? É. Aham. Voltou. Agora voltou. Voltou? É, mas Voltou. eu escutei o que você falou aqui. Eu acho que eu travei, mas eu estava escutando você. E é bem isso aí. Uma coisa que eu também sempre falo, eu acho, para elas observarem como que o cara trata as pessoas, né? E Como trata o como trata a garçom, mão. como que trata a mãe, como é que trata um filho, uma filha. Isso aí também dá pra gente identificar muitas coisas, né? Muito. E uma coisa muito importante, Rafa, muito importante, tá? Se o homem só coloca o valor dele, a validação dele no carro, entende? Nas conquistas dele, fica falando isso o tempo todo. Ou seja, uma hora você também vai ser mais uma posse na vida dele. Olha aí, ó. Muito legal. Não, tá sendo ótimo para mim também. Eu tô tendo uma aula aqui. Eu vou saber responder melhor ainda. Vai! Olha, eu fiz lá uma live com a dona Ana, já aprendi os trecos, estou repassando aqui para vocês. Você arrasa demais, meu amigo. Você é fera. Ai, Vamos lá, contar mais uma então. Entrando em um relacionamento com uma pessoa maravilhosa. No entanto, as decepções que sofri em relacionamentos fracassados me assombram. Sempre fico com medo de tudo se repetir. Como é que é o nome disso, Rafa? Eu acho que você sabe muito bem. Bloqueio emocional. Ah, eu sabia, garoto! Exatamente. Bloqueio emocional. Bloqueio emocional te protege só até a página 2, viu, Rafa? Porque a hora que porque uma hora chega a página 3. Chega aquela página, aquela mensagem daquela pessoa que te conecta. Você pode achar que você tem controle sobre isso, mas não tem. Não tem. Você acha que você vai se bloqueando por conta... É óbvio, né? Você teve muitas frustrações, você tende a querer se proteger. Mas não é assim que funciona. Razão, a gente não fala assim, hoje, Rafa, devido aos meus traumas, eu serei irracional. Você não consegue fazer isso. Claro que não. Você já conseguiu impedir uma paixão, Rafa? Não. Não? Quando é... Você pode até fugir dela, mas impedir não tem como, né? Não. Fugiu. Tem pessoas Olha, assim, né? Que olha quando, aqui, tô ó. vendo que eu... Oi? As vidas do Rafa descobrindo que quando ele vê algumas fraquezas, ele foge. Ah, não. Então, mas tem pessoas que é assim, né? Tipo, tô vendo que eu tô gostando e já saio fora, não quero saber, né? É assim que funciona. Mas às vezes também eu consegui, assim, ter uma percepção melhor das coisas. Então, alguns detalhes do caráter, da conduta da pessoa já fazem com que eu não me apaixone ou me apaixone, né? Então você já vai para um caminho melhor, assim, né? Quando você vai conseguindo se conhecer, eu acho que é mais fácil, né? Rafa, eu só sempre alerto as mulheres, né, os homens também, para não tomarem cuidado, para se bloquear tanto para as experiências que não encontra. O que acontece? Se bloqueia tanto que não dá chance para pessoas legais aparecerem na vida, sabe? Porque o que eu falo? Vocês têm que ficar bons não em não ser feito de trouxa. Não é sobre isso. Você tem que ficar bom em, se você for feito de trouxa, você ficar bom em levantar. Ah, não, foda-se, vou de novo, e vou de novo, e vou de novo. É assim que a gente fica bom na arte de se relacionar. Olha aí. E a gente inverte isso aí. Eu não vou dizer que não, porque você não quer passar de trouxa, você não quer sofrer, você não quer ficar por baixo. Ninguém. Nunca. Sim, Né? sim. Mas não é algo que a gente tem controle. E se o outro fizer a gente de trouxa, isso diz sobre ele, não sobre nós, né? Tem que ter cautela? Tem que ter cautela. Concordo com a Morgana, com certeza. Mas é aquele negócio, a gente está de olho no pacote de valores, de virtudes, de caráter, né? Não ficar tão cego, né, diante das emoções. Porque você sabe que tem uma coisa que cega a gente, é a alegria, é a carência, é a paixão, né? É isso aí. Vamos lá, vamos ver se achamos mais uma legal. Meu Deus, tem muita coisa. Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa legal. Hum. Ganho 15 vezes mais que ele.
será que vai dar certo? Sinto que assusta um pouco os homens por isso. Te assustaria uma mulher ganhando 15 vezes mais que você, Rafa? Pelo contrário, é meu sonho, pode me sustentar. Fica tranquilo, amor. Tá É certo. isso. Mentira, não é brincadeira. Mas não, acho que não, nada a ver. Pelo, eu acho super legal hoje em dia as mulheres, eu inclusive incentivo isso, né? As mulheres se cuidarem e trabalharem para ter a própria grana. Eu ensino isso para minha filha, inclusive, para ela nunca depender de ninguém. Não é a questão, depender de homem, depender de macho. Não é isso. A questão é não depender porque você tem que ser, você tem que viver sozinha para depois você ter alguém, né? Eu acho que super legal a mulher ganhar. E ganhar mais que o homem, pra mim, não é impeditivo. Eu sei que para alguns homens pode ser, né? Que o homem ainda tem. Para alguns homens, a energia psíquica ainda do provedor, ela é muito forte. É isso que eu ia E falar. daí, e daí o que que acontece? De repente, é como se ele fosse capado, mas é um capado psíquico, né? Ele, como que ele que tinha que prover, né? Tá sendo, na verdade, tem uma parceira que ela que mantém, que ela que paga a maioria das coisas, né? Tem uma coisa também, Rafa, Sim. sabe por que isso assusta? Porque esse tipo de mulher que ganha 15 vezes mais, ela facilmente, na cabeça deles, tá? Não quer dizer que isso é regra. Facilmente pode dar as cartas. Eu vou embora, eu faço isso, eu faço aquilo, ou posso ter o que eu quiser. Né? A Sim. régua dela é muito alta. Eu tô É. dando conta, eu vou conseguir suprir essa régua, né? Hum. Eu acho que isso pode atrapalhar também, assim, até no padrão de vida, né? Porque, por exemplo, eu ganho 10. Se a mulher ganha 15 vezes, 150 mil. Tipo, o padrão de vida é muito desproporcional, né? Uma coisa que não existe. E aí, Ela né? Como é que ela faz? vai querer experimentar coisas, ele pelo seu padrão de crença, né? Pela sua índole, pelo seu orgulho, né? Eu vou. A gente vai lá para o Iberostar, em Salvador. Mas eu consigo pagar o Mercury, né? Então, assim, não, mas eu quero ir. Então, mas eu me sinto ofendido. Então, isso assusta, assim, mas é porque assusta homens que estão ainda, né? Inseguros, né? Uhum. É. É uma coisa, é um tabu, né? Ó, Eu, posso dar uma sugestão rapidinho, Rafa? Ah, lógico, duas. sabe para casais assim? Sabe que você pode. Sabe o que eu indico? Faz um cofrinho do casal para saídas, entendeu? Ele vai ter uma percepção de que aquele dinheiro não é dela, é do cofrinho, é do casal, Sim. entende? É. Então, cada um coloca aquilo que pode, entende? E daí, quando eles vão sair juntos, né? Algumas coisas do casal é pago pelo aquele cofrinho. Então, não é ela que está pagando, ela contribui com tanto, mas eles usam o cartão do cofrinho. Isso gera cumplicidade, intimidade, parceria. Olha aí, ó. Fica a dica aí pra. Nossa, ia falar o nome da menina. Ih, não pode? Não pode. Deixa eu ver. Hum, tem mais uma aqui que é legal dessa página. Hum, Rafa tá não. procurando pergunta, gente. Se vocês quiserem mandar pergunta aqui também, né, Rafa? Aqui Ah, nas por, perguntinhas, por né? favor. Vocês podem mandar também. Tem uma legal aqui que fala sobre. Deixa eu achar aqui. Ele fala, ela falou sobre a. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui. Nananana. Tem uma aqui antes dessa. Eu vou resumir que é bem grande, mas ela fala assim: que fazia um tempão que o cara queria sair com ela, queria sair com ela, queria sair com ela, daí uma hora ela tava. Resolveu dar uma chance pro cara. Aí ela pegou, saiu com o cara e furou um fogo o cara, né?
Tipo, na primeira, assim, e tal. E daí é, bom, é legal que você já vai envolver duas perguntas aqui que tá junto. E daí, daí o cara deu uma sumida. Clássico, né? Lógico. E aí... Clássico, né, Rafa? Clássico. Clássico. Aí, beleza. Aí, tal, ele deu uma sumida, tal. Ela foi atrás, ele respondia com educação, mas não com aquela empolgação. Aí, beleza. Ela deu uma afastada, ele voltou, começou a ser fofo de novo. Ela saiu de novo, furufou de novo. Aí, ele esfriou de novo. Aí, beleza. Daí, ela falou que agora não queria mais, que não sei o quê. Aí, agora o cara tá desesperado atrás dela. O que ela quer saber? Ah, ele gosta, ele tá querendo gostar de mim, ele tá querendo uma relação, um relacionamento, ou você acha que ele só vem, quer sexo e vaza de novo? Enfim. Olha, Rafa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a primeira impressão é que fica, né? Ele já entendeu o que ele consegue com ela. Então, vamos ser muito honestos, vamos ser práticos. O que ele quer? Ela quer algo sério. Ele quer exatamente isso que ela está vendo. Ela não está conseguindo ver. Ela não quer ver. Sim. Ele quer isso. Ele quer... É uma delícia transar com ela, né? Furunfar, como você disse. É uma delícia. É uma delícia furunfar com ela, mas ele não quer estabelecer conexão. Ele só vai voltar quando ele quiser furunfar de novo. Muito duro a gente cria expectativa porque a gente deu o melhor sexo, ele gostou. Mas se ele realmente quisesse uma conexão, ele teria, né, alimentado o terreno, não somente furunfado, e depois indo embora. Eu tô certa? Vamos falar no universo masculino. Tô errada? Muito certo. E aí, já entra outra pergunta da outra menina aqui, que é a mesma, que é mais ou menos nessa linha, só que é o contrário. Ela pergunta, por que os caras se assustam quando a gente transa no primeiro encontro e não querem mais depois? Porque é um... pode falar. Não sei se é assustar que ela quis dizer aqui, mas eu acho que não é se assusta, mas enfim. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode esquecer duas coisas, né? Tem um comportamento primitivo, etológico, de caça. Homem ama caçar. Homem ama caçar. E quanto mais difícil a caça, mais gera o quê? Adrenalina. E esse é uma questão, é um comportamento primitivo. Tá aqui, ó, com vocês há primórdios. Então, com isso, a gente não tem o que negociar. Segundo, veio a questão social. Junto com isso, ele aprendeu que mulheres, né, que são de maior valor, elas não são tão acessíveis. Precisa ter dote, né? Vamos lembrar da história, da cultura. Precisa ter dote, ou então precisa ser entregue pelo pai, ou então precisa ter... Então, o que acontece? O que é que eles têm dentro é herança, é um inconsciente coletivo, junto com uma questão social. Então, não adianta lutar contra isso, né? Pode existir, a gente tem as mulheres aí que estão, eu quero transar no primeiro encontro, o problema é meu. E tá tudo bem, é mesmo um problema seu. Só que você vai ter uma energia, né, a contrária sua, que é uma energia, é um inconsciente coletivo herdado, que passa de geração em geração, né? Mas que a gente pode mudar, né? O problema não é a mulher transar no primeiro e o cara não querer. Como é que ela vai lidar com isso depois? Se ela viver bem com... O que eu falo para as meninas sobre isso é que elas correm o risco do cara querer só transar uma vez e não querer mais. Aí, e não é sobre, porque o transa foi ruim, porque ele não gosta de mim. Não, porque às vezes o cara só queria transar mesmo, ele conseguiu e pronto, e ele não vai querer mais. Ou ele vai querer esporadicamente, como o caso da outra menina ali. De vez em quando. Não quer dizer, o transar no primeiro encontro não quer dizer que o cara não quer nada a mais, né? Que isso é uma construção. Como é que o cara vai saber que esse cara quer namorar com a menina no primeiro encontro? É muito difícil. A não ser que aquelas pessoas que, meu Deus, é uma paixão avassaladora, que isso aí pra mim não existe. Que a gente vai construindo aos poucos, a admiração, o carinho, para saber se você vai querer namorar a pessoa ou não. E não são todos os homens que pensam igual eu, mas eu vou falar como eu penso. Eu me sinto lisonjeado quando a mulher quer transar
comigo no primeiro encontro. Porque eu acho que ela se sentiu tão à vontade comigo, se sentiu bem, me achou um cara bacana e quis transar comigo. Eu achei, pô, que legal, ela quis. Se sentiu à vontade a ponto de se entregar pra mim da primeira vez. Infelizmente, os homens pensam igual você falou. Que não, putz, mulher fácil. Transa com todo mundo sim. Pô, é uma ignorância, eu penso assim. Mas elas correm o risco, né? De transar no primeiro encontro e acontecer isso. Agora, existe algo muito importante. A mulher pode transar, não é que ela não pode, não é que o homem não vai valorizar. Não. O que é muito importante a gente saber é o seguinte, é que contra fatos nós não temos argumentos, né? É fato que o homem tem muito mais liberdade em relação a isso. E, nesse sentido, é cruel com as mulheres. Delas não terem essa liberdade, delas serem desvalorizadas por conta disso, sabe? Agora, não existe regra, né? É um jogo que não existe regra. O que eu sempre falo é o seguinte: se você sentir que é aquela conexão e que você tá afim de transar, eu tô falando isso para mulher, né? Não tem por que você não fazer isso. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso, né? Se, Sim. se, se você depois, né? Se você não estiver ultrapassando os seus próprios limites, né? Exato. Se você não ultrapassar os seus próprios limites, você pode transar o que momento que for. Inclusive, sabe, Rafa, existem também aquelas situações em que, sim, no primeiro sexo pode acontecer uma paixão, sim, que, sabe, nada é engessado. Mas existem algumas validações, algumas regrinhas sociais, né? Alguns padrões sociais que são mais fortes. A gente não pode ignorar. Não é que eles precisam perdurar, mas a gente não pode ignorar se a gente não gosta de lidar, por exemplo, com a sensação de rejeição. Se ela gosta de lidar com a sensação de rejeição, então eu preciso tomar cuidado em relação a isso. É. Né? É isso aí. Mas as mulheres hoje elas estão muito mais bem resolvidas com isso, né? Tipo, bem mais. Eu acredito que sim. E a gente está lutando para isso, né? A gente Sim, está sim. lutando para que, né? Para que. Você sabe que hoje em dia eu fui a mulherada, as vidas, cadê as vidas aí? Vocês vão gostar dessa novidade, mulherada. Eu fui no ginecologista esses dias e tinha lá, gente, tinha perfume para pichuque, né? Eu chamo a minha meu órgão sexual de pichuque. Então, tem perfume para pichuque, tem clareador para pichuque agora, né? Tem esfoliante. Então, assim, olha como nós estamos, né, desbravando um lugar que até antes a gente não chegava lá. Né? A gente não falava sobre isso. Olha só, a gente não falava do nosso próprio órgão sexual, né? Não tinha, a gente não, porque é um órgão que a gente não consegue ver, né? Vocês nascem conversando com o cara, né? Vocês têm uma relação de amizade. A gente tem que ir lá com o espelhinho, né? Voltar lá para dentro. E aí, muitas vezes a gente não depara com uma boa imagem, porque a gente, né? Acho que elas enfim, é uma construção. Ó, tem duas perguntas aqui que juntam com uma só. Uhum. Terminei um casamento e me apaixonei por um casado. Pior que ele é bom demais. E a outra aqui é o seguinte. Sou casada. Ai, ela estava aqui, eu lembrar de cabeça. Ela é casada, ela era casada há 28 anos. Uhum. É casada há 28 anos, mas não tem mais relação sexual há muito tempo, tipo, anos, com o marido. Ela fala assim: é errado eu ter um PA? Um PA é um pinto amigo, né? Ou a gente não pode falar, né? Oh, meu Deus, senão cai a live. Ninguém falou nada? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Instagram, nada a ver. Olha, é errado se, veja, não existe certo e errado, mas se ela tem um pacotinho de valores e virtudes e isso vai contra, né? Então, aí estaria errado. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa: com PA, quando a gente é casado,
A gente nunca pode esquecer que a gente não tá, a gente está escolhendo uma coisa que envolve outras pessoas. Esse é o problema. É a mesma E, coisa ó, da outra menina. Me e sabe, apaixonei por um casado. me apaixonei por um casado. Aí ele é muito bom. Claro que ele é. Óbvio que você é amante. É óbvio, homem, ele é a coisa. Porque ele precisa manter amante. Quer coisa melhor do que amante? Então não se engana. Ah lá, a outra dizendo, separa, nega. É, mas eu me coloco no lugar dela. Imagina, ela tem 28 anos de casada. Ela não falou a idade dela ali, mas aparentemente ela deve ter, assim, Uns 50 anos. 50 a mais. 50 a mais. É, Mas pensa assim, ó, as pessoas falaram, separa a nega. Gente, não é fácil. Se ela for dependente financeiro, é. né? Aí, daí tem uma dizendo assim, conversa com o marido. Por isso que eu falei, comecei essa live dizendo, não tem como a pessoa ler os pensamentos. Você precisa dizer sobre os seus sentimentos. Ah, mas eu disse. Ah, mas a pessoa não entende. Então, se a pessoa não entende, aí você precisa voltar para você, criar forças, entender do que você gosta, onde é que você chegou e onde é que você pode chegar, para daí você, aí fortalecida, tomar decisões, né? Ou então comprar um vibrador, né? E se resolver sozinha, né? É. Eu não trouxe meus vibradores aqui, senão eu trazia aqui para suas vidas conhecerem. Né? Não, Existe um mundo. e eu acho, eu me coloco no lugar dela, assim, eu acho que deve ser muito triste, cara, porque se ela reclama, porque ela é ativa sexualmente ainda, né? Ela E ela, quer, e ela ela quer. quer fazer sexo com o marido. Agora, você imagina, você acha que vamos dizer que eles têm a mesma idade, um homem de 50 anos, você acha que ele fica anos sem transar? Lógico que não. Lógico que ele tá transando por fora do casamento. Desculpa, mas não existe isso. Na minha cabeça, não existe a possibilidade dele não estar transando fora do casamento. Ficar anos sem transar com a própria esposa. Ele não tá sem transar todo esse tempo. Rafa, eu parto do princípio de que eu acredito sempre que o ser humano é o melhor ser humano. Eu sempre parto desse princípio, né? Eu já tô partindo da maldade. Mas, vamos lá. A gente partindo, digamos que partindo desse meu princípio de que ele é o melhor ser humano e que ele está com algum problema, ela precisa entender o seguinte, que ele pode estar transando com outra pessoa, ele pode realmente não estar transando, ter alguma disfunção. Não é ela que vai mudá-lo. Enquanto isso não for uma dor para ele, ela pode se virar nos 30 de que ele não vai mudar. É ela que precisa mudar a percepção dela, as atitudes dela, se ela quer voltar a ter prazer, né? Seja como for. Ela vai ter que resolver a vida dela, né? Não é, como você falou, não é sobre ela, não é sobre ele, é sobre ela o problema, né? Isso. É dela o problema, é ela que tem que resolver. Porque para ele tá bem. Ou É, talvez na sua cabeça, traído, sim. ou Não, na eu não, minha não tô falando cabeça. que sim, pode ser que ele, sei lá, tenha uma impotência ali e para ele tá tudo bem isso também, sei lá, né, o que vai passando na cabeça das pessoas. Não, mas as suas Mas vidas, algumas concordaram com você. elas me falaram que Elas são maravilhosas. a Elas são chance muito legais. é grande, meu amigo. A chance da Gaia tá rolando aí é grande. Ó, está sendo ótima essa live, porque vocês estão vendo aqui, né? O lado profissional e o lado real, né? Sim, sério, que passa na cabeça, tipo, que das pessoas normais, entre aspas. Tipo, não que você não seja normal, mas você tem uma visão diferente da gente, né? Você já analisa como um todo. A gente já vai ali não, isso aí deve ser isso. Isso aí deve ser Gaia, mas às vezes não é. Você tenta, como você falou, partir do princípio que as pessoas são as melhores, né? Uhum. Mas, enfim, né? Aí tem uma outra aqui que falou parecido também, ó. Pode acontecer do seu marido perder o desejo por você, mas ainda dizer que te ama. Pode. Eu também acho que pode. Pode. Pode sim, porque a gente sabe que sentir desejo pelo outro não é só uma questão física, né? Não é só uma questão é, de paixão. A gente pode ainda continuar amando, né? Tendo ali um carinho por aquela parceria, mas não conseguir mais ter a conexão sexual. Pode sim, É, pode. pode, né?
E às vezes, assim, ó, uma coisa que eu vou falar agora que pode, não quero ser mal interpretado, mas a questão do libido entre o casal, a mulher também tem uma responsabilidade gigantesca, como o homem tem. Mas porque o homem, como você falou, o homem é primitivo. O homem é. E às vezes só o cara amar a mulher não é o suficiente. Às vezes ele tem que ter um incentivo visual, tem que ter uma mulher cheirosa que se cuida, uma mulher que tá com o corpo bacana. Cara, a mulher às vezes que se larga, que fica largada, que para de se cuidar no casamento, que se acomoda, eu acho que faz muita diferença também. Na cabeça do homem isso faz muita diferença. Uhum. Rafa, eu concordo com você que os estímulos têm que ser dos dois Sim. lados, né? A gente também não gosta, né, de que um homem desleixado, né, com a camiseta tudo largada, né, rasgada, suja, né, com o seu amigo sujo, né, não tá bem tratado ali, né, enfim, que não faz um carinho na gente, no nosso cangote, né, que não pergunta do nosso dia. É, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, mas, por exemplo, em relação ao corpo, eu vejo um pedido muito grande, mas você sabe que depois que eu fiz 40 anos, Rafa, eu sou uma pessoa que pratico atividade física, né? Eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que, nos moldes aí da sociedade, eu não sou considerada uma pessoa acima do peso, eu sou, né, magra, mas depois que eu fiz 40 anos, eu engordei, né? Eu engordei 6 quilos e eu fazendo tudo isso por Uhum. conta da idade, por conta das mudanças de hormônio. Então, às vezes, a gente coloca um peso em relação às mulheres em relação a isso, sabe? E muitas delas não engordam, não porque elas não Sim. querem, não porque elas querem, não porque elas, porque existem coisas acima delas, sabe? E eu passei a ter muito mais compaixão depois que eu passei por isso, Sim. sabe? Sim. Eu precisei treinar muito mais, eu precisei fazer muito Se mais coisas. esforçar. Isso. Então, assim, e daí às vezes isso cansa. E daí a gente vai ter que fazer muito mais esforço, sabe? E para como daí vai ser a devolutiva? Eu vejo que é nisso que os casais eles se perdem, sabe? Uhum. Principalmente nessa questão visual. Porque o homem, ele tem essa facilidade para emagrecer, ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais bonito, vai ficando charmoso, a gente vai derretendo, a gente vai engordando, né? Então, acho que até para as tuas vidas, sabe? Para elas se sentirem acolhidas nesse sentido, sabe? Eu não sei Sim. se eu falei alguma besteira aqui. Olha lá, ó. Acho que Não, as mulheres. eu Olha lá, ó. entendi totalmente. Mas eu quis tocar nesse assunto até para expor um pouco como que o homem pensa, né? Porque Isso é e ótimo não é mesmo. por maldade às vezes, é porque né, tipo, daí de que ela falou, ele perdeu o interesse em mim, mas ele fala que me ama. Cara, eu tenho certeza que ele deve amar ela muito. A companheira dele, a mãe dos filhos, a esposa, a pessoa que né, convive, tem a vida dele, e às vezes tem uma relação ótima, uma convivência ótima, mas às vezes acaba que o libido não vem, e não é culpa dele também. Não é só culpa do cara também, né? Claro, exatamente. Não dá para a gente ficar jogando só a culpa no outro. Rafa, sabe, eu vou fazer um vídeo bem bacana. Eu acho que a gente pode encerrar essa live, até para deixar com gostinho de quero Sim, mais para elas. sim. Já, Sabe o que também que já temos uma hora já. Sabe o que que eu posso. Gente, ó, você que ficou até o final, vem aqui. Sabe o que que eu percebo, Rafa, que acontece demais nos relacionamentos? Tá todo mundo no casamento tênis. Sabe a diferença entre o tênis e o frescobol? O, No tênis, a gente ganha quem fizer o adversário errar. ah, Né? Ele tem que se tá. esforçar para o outro errar. No frescobol, qual que é o objetivo do jogo? É Eu não não deixar a posso bola cair. não deixar a bola cair. Ah, O que que a gente observa? A gente observa um monte de casamento em tênis, jogando tênis, complicando a vida do outro, acusando a vida do outro, o outro sendo culpado. Eu acho que a gente pode fazer o máximo para que essa relação seja um jogo de frescobol, né? Você pode incentivar as suas vidas em relação a isso, né? perfeito, Gente, perfeito. eu amei essa live, Rafa. Foi Eu muito também. gostosa.
Cara, bom demais. Queria agradecer muito, porque vocês não sabem o quanto a dona Ana é disputada. Ela não tem hora para nada. É 1 milhão de pacientes, todo dia é live, é vídeo. Essa mulher viaja para fora para receber prêmio. Ela é muito famosa, gente. E eu queria agradecer demais o teu carinho. Que bom que você topou. Espero que a gente tenha conseguido ajudar as meninas aí um pouquinho, né? E eu fico muito feliz. Obrigado mesmo, coração. Eu que agradeço, Rafa. Que delícia de live. Foi muito gostoso. Você pode contar sempre comigo. Eu gostei bastante de conhecer as suas vidas. Meninas, Rafa, a gente vai ficar salvo essa live, tá? O Rafa vai entrar como colaborador e depois, se ele quiser, ele reposta lá no feed deles. Combinado. Tá bom? Rafa, Combinado. um beijo. Um beijo para você, meu amor. Até mais. Beijos, vidas. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.